Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Aqui estamos nós, mais uma vez, iniciando esse programa, falando inicialmente de 2 ou 3 fatos que até certo ponto nos entristecem. Nós que agora somos a pátria da educação, vemos agora frequentemente uma luta muito acentuada dos nossos próprios políticos na maneira de falar, na maneira de usarem o vernáculo, usarem o português, no momento em que nós descobrimos tantas redações com nota 0 no Enem. É hora de nós realmente lutarmos para sermos a pátria da educação e não a pátria da conversa, a pátria da enganação, porque é o que nós estamos vivenciando hoje. Nós precisamos dar chance para esses professores tão sacrificados que nós temos nas nossas redes, tanto pública e privada, para trazerem desenvolvimento. Nós temos exemplos frisantes. Segunda-feira passada, a Angélica, a professora lá do Contorno, trouxe uma lição de vida para nós. Nós hoje vamos ter uma professora lá do Morém, não falando sobre estudo, não falando sobre colégio, mas também esteve conosco, mostrando um exemplo tão bacana da Escola Nossa Senhora da Glória. Crianças que têm escola pública, mas com uma qualidade de ensino maravilhosa. Falta o quê? Falta disciplina, falta organização, falta vontade acima de tudo. Isso é importantíssimo. Nós, há uns tempos atrás, ouvimos uma palestra em que foi questionado por que os 10 colégios militares estão entre as melhores organizações de ensino do Brasil. E eu fui um dos que perguntei, mas qual a razão em tantos colégios os 10 estão? E a resposta foi um pouco em tom de pilhéria, porque só tem 10 colégios militares. Se tivessem 11, 12, 15, seriam todos. Porque ali existe disciplina, ordem e, acima de tudo, respeito do professor para o aluno e do aluno para o professor. É muito importante que nós pensemos muito, mas muito mesmo, sobre a educação, porque a educação vai trazer para o nosso jovem a possibilidade de crescer. Nós vamos falar em cursos e educação daqui a pouquinho no nosso programa para os nossos jovens. Também não podemos deixar de lamentar o fato dessa execução tão discutida nas Filipinas. Somos sinceramente contra as penas de morte. Contudo, será que nós estamos dando tanta importância a uma execução, infelizmente, de uma pessoa que se desviou na vida e que desviou quantas e quantas pessoas e quantas famílias? Estamos esquecendo dos brasileiros que são desviados todos os dias? Temos que pensar, como nós falamos recente sobre o problema do Charlie, Je suis Charlie. A verdade é que atentados e terrorismo não cabem em lugar nenhum. Contudo, nós desacreditarmos, nós agredirmos, nós ofendermos as crenças, porque eu tenho certeza, o islamismo é do bem. Todas as religiões que pregam o bem são do bem. O respeito cabe em todo lugar. Onde falta respeito, há uma abertura para a falta de respeito do outro setor. Meus amigos, só um comentáriozinho a mais. Maravilhosa cerimônia de posse em que o nosso querido Coronel Ribeiro Neto despediu-se da cidade, ele com a Érica, que hoje tem um programa aqui na TV, seguindo para a sua função agora na África. Bem-vindo, Coronel Jonas, provavelmente tê-lo-emos aqui conosco mais à frente um pouco, para trazermos mais uma vez notícias de um centro educacional que é verdadeiramente o Exército Brasileiro. Mas no programa de hoje nós temos aqui a Patrícia conosco, Patrícia e sua companheira Ana Paula, que vem aqui falar de uma redundância, mas uma redundância que nos deixa muito triste, uma redundância de vidas que foram, como muito bem diz o Coronel Simão, pausadas. Mas nós não queremos pausa em vidas, nós queremos sequência em vidas, nós queremos respeito a vidas.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Patrícia, conta para mim, como é que nós estamos lá com os moradores da Otto Remários, a busca da sua desistência da pausa e volta à vida normal? A gente inicia esse novo ano muito triste, muito chateados, né? Porque a gente estava na expectativa de que já fosse no ano anterior iniciada a restituição financeira das nossas casas, né? Que estão lá fechadas sem a gente poder retornar. E saqueadas, né? Todas saqueadas, apedrejadas, arrombadas. Nos foi falado que no ano de 2014, até o finalzinho do ano, ia começar a negociação de indenização financeira. Nós tivemos uma surpresa muito ruim no dia 10 de dezembro. A Luciana, que é lá do INEA, veio aqui conversar com a gente e disse que, infelizmente, mudaria de novo a direção do INEA e que a gente ia ter que aguardar mais um tempo. E esse tempo está indeterminado, porque a gente não sabe quando que isso termina. O projeto já foi todo feito, toda a parte burocrática nós fizemos, só está faltando um acerto financeiro que eles não nos chamam para negociação. Aliás, eu até faria uma colocação aqui, gostei muito e achei corajosa a colocação da Luciana, mostrando claramente a parte organizacional, até onde chegou o poder da Luciana, da função dela. Ela foi clara naquela reunião que eu estava presente. Sim. E ela disse claramente: eu fui até onde eu pude, daí para frente eu não tenho forças para ir. Então, realmente, até se sugeriu uma reunião entre vocês e o prefeito municipal, que eu até estava à disposição para ir com o antigo vice-presidente da Associação dos Moradores do Morém, que se prontificou a marcar essa reunião. Mas essa reunião não chegou a ser marcada, Patrícia? Não, a gente não conseguiu uma agenda, né, com o prefeito ainda. A gente está aguardando, a gente está esperando ajuda, né, do município, do estado. Nós temos agora eleito aí um novo secretário de habitação que é da nossa cidade, já foi nosso vereador. A gente também está esperando um posicionamento dele também para nos ajudar, né? Ô, Patrícia, eu tenho já um contato com a assessoria do Bernardo Rossi, e no sentido de que ele aqui venha, em especial para falar do problema da Otto Remários e da Osvério Vilaça. Entende? Já comentamos isso, já ficou mais ou menos agendado, possivelmente até na semana que vem, ele aqui conosco esteja trazendo uma explicação, trazendo alguma coisa, né? Porque nós precisamos de ação. Entende? Até você lembra que nós conversamos lá naquela reunião em que nós precisávamos que o atual prefeito fosse claro, com o telefone com o governador, é ou não é? Porque o que se precisa nesses momentos, Patrícia, Ana, é que se decida, né? Nós não precisamos mais de conversa. Na verdade, que para a gente, que é a população, é muito complicado a gente chegar até o governador. Nós já tentamos todos os meios, nós levamos ofícios, nós já fomos no INEA, nós já fomos na prefeitura, nós fomos na Alerj, levar um ofício explicando a nossa situação para todos os deputados que são aqui do nosso município, inclusive o Bernardo Rossi, enquanto deputado, também já sabe da nossa situação, o prefeito também. Então, assim, nós não conseguimos chegar, o prefeito consegue, o secretário de habitação consegue chegar no governador e ter uma resposta mais efetiva, né? Ficar mais um ano, dia 18 de março, fazem 2 anos que a gente está nessa expectativa e a vida pausada, né? Nossa vida não pausou, nós temos que continuar e aguardar, sempre aguardar. É uma falta de consideração com o ser humano mesmo. Eu diria, eu vou até mais longe, eu diria que é um desrespeito, né? Sim. Porque, na realidade, quando nós desagregamos as famílias e os vínculos, porque vocês que moraram ali, você me parece, Ana, que está até mais tempo de vida ali, né? Eu nasci lá. Eu estou há 24, fiquei lá há 23 anos, né? Vamos fazer 2 anos que a gente está fora da comunidade Otto Remários. Então, fiquei lá há 23 anos, eu conheço todo mundo lá. Só que assim, é diferente, porque um foi para um lado, outro foi para o outro, aí você tem que começar a fazer novas vizinhanças. Nem sempre a vizinhança que está lá com você é uma vizinhança boa. Então assim, faz falta. Você está lá no meio da pessoa que você conheceu a vida inteira, é diferente, faz uma falta danada. Uma coisa para nós mostrarmos aos nossos queridos telespectadores, que é claro, teus vizinhos não são mais os mesmos, né? Não. Aqueles que cresceram contigo também não são mais os mesmos. Não são mais mesmo.
Imaginemos nós que vivemos uma vida praticamente junto. Eu vivo há 69 anos ali na Marcelo de Magalhães. Ali me viram crescer e eu vi crescer aquele pessoal todo. De repente você ser tirado dali, levado para um ambiente não hostil, mas um ambiente diferente, né? Nós ficamos, evidentemente, perdidos no meio, sem termos uma realidade, né? Uma referência, né? Um A gente referencial. perde. Entende? Isso aí. Mas com tudo isso, nós temos que entender o seguinte: nem tudo é para o mal e nem tudo é ruim. Eu vejo com muita satisfação vocês, Patrícia, Ana, surgindo lideranças. Vocês, pela situação, pela vivência, vocês passaram a ter uma liderança. Que possivelmente vocês, naquela situação, não eram as líderes de nada naquela região. Vocês hoje têm uma experiência de vida que pode ser levada muito à frente, né? Com certeza. É uma coisa que tem nos preocupado também muito, são os aumentos dos aluguéis, né? A gente está hoje com aluguel social a R$500, mas todos os anos aumenta os aluguéis. Tem pessoas que moram bem mais para frente ali da nossa rua que estão querendo voltar. A gente faz reuniões praticamente mensais com todo mundo, tenta conscientizar, mas assim, não depende da gente, né? São pessoas igual a Ana Paula. Eu morei ali 2 anos e meio. A Ana Paula nasceu e foi criada ali na comunidade. É diferente. Sim. A minha vivência naquela comunidade que era maravilhosa, nos 2 anos e meio que eu convivi, do que o dela. Tem pessoas que têm 50 anos, 60 anos ali morando. E pessoas que estão um pouquinho longe das barreiras, né, do foco da barreira, estão querendo voltar. Qual é a responsabilidade dos governantes sobre isso? Se as pessoas voltarem, se acontecer alguma coisa com essas pessoas, como é que a gente fica? Qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadão? A gente está tentando conversar e conscientizar, mas se a pessoa quiser voltar, o que a gente vai fazer? Mães de famílias, pais de família, pessoas que lideram a família, que são assalariados, que têm que complementar o dinheiro do aluguel, tirando da boca dos seus filhos. É muito complicado, é muito difícil. Nós vimos isso até nessas reuniões que eu participei, quando você diz isso. Eu defendo o ponto de vista e a maneira do comandante da Defesa Civil, enquanto no comando, ele dizer que não pode ficar, tem que sair, porque a lógica e a parte, o que está acontecendo, os fatos determinam isso. Agora, a responsabilidade dele vai até esse ponto. Dali para frente, quem tem que assumir a responsabilidade é quem deu ordem a esse comandante para agir. Então, se você dá uma ordem que saia, você tem que criar uma condição. Tem que criar a metodologia de levar essas famílias para um lugar seguro, arcando com os gastos que ela vai ter nesse momento, que são 2 anos, né? Sim. Se passam, para que ela viva da melhor maneira possível fora das áreas de risco. Você é o que tem, não está acontecendo. Com certeza, crianças que dali saíram procurar escola, procurar colégio, procurar creche, procurar tudo. Você tem adolescentes e jovens que faziam um curso mais à frente, na mesma situação. Você tem os idosos... É uma reestrutura de vida. Você mudou tudo. É verdade. Entende? Quando nós vemos tragédias como nós tivemos na Indonésia, em que aquela terrível onda destruiu aquilo tudo, agora eu vi recentemente uma filmagem lá, totalmente recuperado. E uma coisa se diga, nós vivemos num país riquíssimo. Nosso país é maravilhosamente rico. Gente, nós precisamos de um pouco de critério nessa avalanche atrás do dinheiro, porque não há outra explicação. Nós vemos o seguinte, vivemos numa cidade que é realmente referência no Brasil. Eu viajo muito, tenho viajado muito, então quando você diz eu sou de Petrópolis, todo mundo te fala é a cidade imperial, é a cidade histórica, e por aí vai. Você tem, a partir daí, gente, presta atenção numa coisa. Você aqui fala as coisas e a resposta é uma só, não tem dinheiro. Se Petrópolis não tem dinheiro, e o resto? Na verdade, o que a gente ficou sabendo do nosso projeto lá é que até o Ministério da Cidade, você teve a oportunidade de participar com a gente nessa reunião com a Luciane, que até o Ministério da Cidade já tinha assinado para liberar a verba, já estaria tudo organizado. Então, assim, também a Luciane estava falando sobre os valores que vão ser de indenização, que são muito baixos. A gente está querendo, sim, que se o prefeito puder nos ajudar em fazer alguma coisa para que esses valores aumentem,
Aliás, se o prefeito puder cumprir o papel dele de líder Já. da nossa cidade, né? Já ajuda. Seria Para que bom. os valores aumentem, né? Que hoje em dia, ela falou que tem indenizações no valor de 12 mil e as casas maiores até no máximo 180 mil. Quem compra uma casa aqui em Petrópolis por 12 mil? Nem terreno. Por a gente- 180 já Nem- é difícil. 180 já é difícil. A gente tem que trazer essas indenizações para a realidade da nossa cidade e não para a realidade, Como né, ela explicou. do Rio de Janeiro, de uma favela, que é o patamar que eles estão tendo como base para Seria tirar as um decreto, indenizações. um decreto, Decreto municipal específico para esse projeto Morar Seguro. Bom, minha gente, eu agradeço demais a vinda de vocês e vamos continuar a nossa batalha. Eu acho que isso é uma batalha de todos nós. Entende? Vamos lá, você, Patrícia, você, Ana, vamos conversando permanentemente. O que a gente tiver, as novidades, o que aconteceu, vamos trocando ideias. A presença de vocês aqui, além de tudo, vocês embelezam o nosso programa, você entende? É sempre um prazer tê-las conosco. E eu gostaria imensamente de ter a oportunidade de ir lá com o Kaique, fazer uma reportagem sobre as novas casas, sobre a nova verdade, a nova realidade de vocês. Com certeza. Vamos dar as mãos e vamos continuar essa batalha. Com Vamos, certeza. vamos sim. Vamos Nós então. que agradecemos a oportunidade sempre, a amizade que vocês têm nos prestado, né? Você, Vicentinho, Marcel, tem sempre estado ao nosso lado. E a oportunidade de estar aqui falando até que a gente atingir o nosso objetivo, né? E vamos torcer que nós vamos chegar lá. Não, vamos, Com certeza estaremos lá. Obrigada por tudo. Kaique, eu vou chamar os nossos apoiadores para entrarmos com a segunda parte do programa. Estamos de volta e mais uma vez temos uma pessoa muito querida nossa que traz um dos assuntos mais importantes do momento: educação profissionalizante. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde a todos. Cíntia, Novamente. você que esteve aqui no ano passado, naquele maravilhoso dia do nosso alto de Natal, e que nos trouxe aquelas crianças maravilhosas lá do Morém, lá do Nossa Senhora da Glória, dando uma lição a todos nós, inclusive nos explicando cidadania e educação. Você agora vem falar conosco e para os nossos jovens de uma coisa importantíssima: os cursos do FAETEC, não é isso? Isso. Cíntia, o que é que nós temos aí previsto agora para esse ano que começa? Então, no último mês eu tive a oportunidade de estar aqui com os baixinhos e Isso. agora tem um recado para os altinhos, né? Que são os cursos oferecidos na unidade CVT Petrópolis. Eu acho importante dizer primeiro o que significa CVT, né? Centro Vocacional Tecnológico. É uma unidade que ela é implementada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pelo estado inteiro, e leva em consideração a vocação de cada cidade. Então, por exemplo, Petrópolis, qual é a vocação do nosso município? A gente tem todo um movimento muito forte na área do turismo. Então, foi pensado o oferecimento de cursos voltados para essa área. No momento, a nossa unidade dispõe de 12 cursos profissionalizantes dentro da área do turismo e administração, que são os cursos que estão com as inscrições abertas esse mês, já para a primeira rodada de 2015. Quais são os cursos, Patrícia? Espero que eu lembre de Cíntia. todos. Opa! Na área administrativa, nós temos assistente administrativo, assistente de pessoal, que é um curso novo voltado para o trabalho na área de recursos humanos, recepcionista e promotor de vendas. E na área hoteleira, nós temos cozinheiro, auxiliar de cozinha, bartender e garçom. Tem muita gente que pensa que não precisa fazer curso para essas áreas, para garçom, por exemplo, né? Que não há nenhuma ciência por trás do servir, mas na verdade há. É o que a nossa unidade pretende mostrar. Ô, Cíntia, segura a bandeja, bota os 4 copos e vê o que acontece. Pois é verdade. É difícil, é É complicado, difícil. né? E as nossas aulas, como são teóricas e práticas, a gente parte desde o histórico da profissão até, de fato, o servir, e o servir bem, né? E além disso, a gente tem também os cursos de idiomas, que são inglês, espanhol, inglês aplicado a serviços turísticos e também o operador de ambiente Windows, que é aquela informática básica, o pacote Office, né? Word, Excel e PowerPoint. Aliás, nós precisamos cada vez mais de melhorar o nosso
desenvolvimento tecnológico. Hoje, se você não tiver uma noção mínima de informática, você não consegue fazer mais nada. Tudo basicamente, o telefone não funciona se você não conhecer de informática. O computador, então, nem se fala. Entende? Não é só para as redes sociais, não, para tudo que você precisa. Exato. Entende? Isso é fundamental. E um detalhe, há uma carência de jovens, de atendentes, de um modo geral, muito grande para o turismo. Você vai nos restaurantes, você vê como falta material humano para isso. Sim. E pelo que eu já senti, vocês têm uma capacidade de formar muito grande, né? Sim. Todos os nossos professores e instrutores, eles são capacitados para trabalhar em cada área. Por exemplo, o nosso instrutor do curso de bartender é um bartender profissional. Ele já trabalha com isso. Então, ele leva uma série de vídeos, materiais. A nossa unidade também dispõe de todos os materiais para que os alunos façam as atividades práticas. Vai desde o histórico de cada drink até a arte do flair, que é aquela arte de jogar as garrafas para o alto e pegar e tal. Então, os alunos têm toda essa vivência dentro da unidade. E quebra muita garrafa? Não, as garrafas lá são inquebráveis. A gente então... também usa um protetor para que elas, certo, quando caiam no chão, elas não dê problema. quiquem. Exato. E como é que são as inscrições, quando são, como é que vão? Então, na verdade, o processo de inscrição é um processo que ocorre em várias etapas. Então, por isso eu acho que foi muito pertinente o convite de estar aqui, para que as pessoas possam entender como é que funciona. O primeiro passo é você acessar o site da FAETEC, né, da Fundação de Apoio à Escola Técnica, que é www.faetec.rj.gov.br. Nesse site, ele vai encontrar o link para as inscrições dos cursos de formação continuada. Ele vai clicar naquele link e vai abrir um edital com todas as regras para as inscrições dos cursos. Após ler esse edital, ele vai iniciar o cadastro dele. Ele vai selecionar a unidade, que é o CVT Petrópolis, vai escolher o curso de sua preferência e os horários também, que vêm todos dispostos, explicadinhos, bonitinho. Após essas inscrições, que já estão abertas desde o último dia 13 e irão até o dia 25 de janeiro, ele deve aguardar o sorteio, que é um sorteio feito de forma eletrônica, lá no Rio de Janeiro, na matriz, lá embaixo, na FAETEC. Após esse sorteio, o resultado será divulgado também no site no mesmo dia, vai abrir o período para as matrículas, que vai acontecer entre 28 e 31 de janeiro. Caso o aluno não seja sorteado, ele ainda tem a possibilidade de entrar dentro das vagas que a gente chama de vagas ociosas. O que é isso? São as vagas remanescentes. Não foram preenchidas e os alunos inscritos ainda podem entrar. Vai abrir um outro período para as vagas ociosas, que é de 2 a 5 de fevereiro. Ai, Cíntia, eu não me inscrevi, eu não participei, não tem problema. Depois do dia 5, de 6 a 10, abre um novo período para as vagas que ainda ficaram ociosas para as pessoas que não se inscreveram. Perderam o prazo, não souberam que as inscrições estavam abertas, de forma que todos têm possibilidade de poder se inscrever e participar. Quantas vagas para curso nós temos? Depende do curso e depende da quantidade de vagas disponibilizadas para cada turma. Por exemplo, auxiliar, assistente administrativo, que é um curso que a gente tem uma procura muito grande, né? São cursos que têm no máximo 20 vagas por turma. Para essa primeira rodada a gente vai abrir turmas manhã, tarde e noite. Então você pensa, 60. cada turma, média de 60 vagas. Então, assim, há uma procura boa, mas também há um oferecimento bom, entendeu? Dá para a pessoa entrar. Tem muita gente que não participa do processo pensando, mas eu não vou ser sorteado, estou desanimado. Não fique. Porque mesmo que você participe e não seja sorteado, você entra dentro das vagas ociosas. E mesmo que você não participe, depois que for aberto para as pessoas que não foram inscritas, tem a possibilidade ainda de entrar. Aliás, diz-se que um dos fatores primordiais para você crescer na vida é acordar cedo, tomar um banho e trabalhar. Infalível. Entende? É infalível. Onde há trabalho, pode não haver riqueza, mas dificilmente vai haver miséria, né, Cíntia? Com certeza. Cíntia, eu fico muito feliz de ver isso aqui. Aliás, hoje eu me sinto duplamente feliz, porque é sempre bom a gente ter pessoas conosco do ramo educacional, do ramo que vai trazer futuro para as nossas futuras gerações.
entende? Para aqueles que têm possibilidade e precisam, acima de tudo, de evoluir através da tecnologia. Hoje não há mais outra oportunidade. Eu venho de uma época em que você fazia o científico, o contador ou o normal. O científico você saía não tendo profissão nenhuma. Você era científico, mas o que você vai fazer? Não sei, eu vou procurar fazer. O contador, até que contabilidade, era aquela restrição ali, restrito. E o normal eram as professoras. Entende? Hoje não, hoje você tem uma gama muito grande de colocações e há um espaço maravilhoso de trabalho, porque apesar dos pesares, há falta de mão de obra qualificada. Sem dúvida. Você citou bem turismo, como nós precisamos de gente que saiba atender o turista. Porque o turista vem e gasta, gente. É isso aí. Entende? Entende? Ele pode gastar pouco, gastar muito, mas um indivíduo bem atendido, ele é muito bem remunerado, até mesmo aqueles que dão uma gorjeta, entende? Que naturalmente é uma coisa, é uma tradição mundial, mas que faz parte. E um turista que é bem atendido, ele volta. E traz amigos. E traz amigos. E indica, olha, eu fui naquele restaurante, aquele garçom, aquele serviço de hotel, isso nos faz voltar. E com isso, faz-nos crescer. Eu tenho observado muito, até pela minha ligação lá com o pessoal do 32, todos aqueles meninos que saem da cozinha, que saem do serviço de servir as mesas, eles saem de lá empregados e muito bem encaminhados, já com funções à frente e indo em frente. A educação, queiram ou não, é fundamental. Né? Sem dúvida. Muitos dos nossos alunos também participam de diversas atividades práticas que acabam sendo empregados também, principalmente os alunos da área de garçom e cozinha. Tem tido uma procura muito grande. Muitos restaurantes ligam para a nossa unidade perguntando a respeito de mão de obra formada, capacitada. E a gente acaba servindo de ponte para que esses alunos entrem no mercado de trabalho, o que para a gente também é muito gratificante. Cíntia, te agradeço muito a tua presença, teus esclarecimentos, entende? E conforme nós falamos agora mesmo com a Patrícia, com a Ana, agora contigo, vocês estão formando gerações. E naturalmente vocês vão levar na bagagem espiritual de vocês, para onde vocês forem, num futuro mais distante, que seja muito distante, vocês vão levar o que fizeram. Daqui nós só levamos as nossas ações. Sim. Se elas forem boas, nós vamos responder por elas, vamos receber os bônus. Se elas foram ruins, mas de qualquer maneira, eu me sinto extremamente recompensado em tê-las conosco hoje, entende? Trazendo essas formas de evolução para os nossos companheiros de jornada. Cíntia, muito obrigado. Nós estamos aqui abertos para você, para a Zapala, para a Mônica, né? Também, o que vocês precisarem, por favor, me lembre. Olha, vamos encerrar dia 5 as inscrições, nós vamos dar mais essa notícia e vamos fazer com que os nossos jovens e até os não tão jovens consigam evoluir na vida e crescer. Sem dúvida, porque aprender não tem idade. Não. E posso só deixar o nosso telefone de contato? À vontade. Porque tem muita gente que nem sabe, na verdade, ainda onde a nossa unidade funciona. Então, o nosso endereço é Estrada Machado Fagundes 326, lá na Estrada da Saudade, na antiga Faculdade de Medicina. E o nosso telefone para contato é 2247-3984 e o site da FAETEC para fazer as inscrições também, que é www.faetec.rj.gov.br. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco ou aparecer na unidade, que os meninos são super solícitos, ajudam a fazer as inscrições. Repete o telefone. Claro, é 2247-3984. Muito obrigado, Eu Cíntia. que agradeço. Vou chamar, Ronaldo, nossos apoiadores, por favor, para entrarmos com a terceira fase do programa. Estamos de volta. E agora nós temos conosco o Eduardo. Eduardo, que é o diretor... Coordenador. Vejam bem, Eduardo é o coordenador da parte de defesa ambiental. Vigilância sanitária. Eduardo, uma boa tarde para você. Tarde, prazer tê-lo conosco. Meu. Eu, inclusive, comecei a ter conhecimento dessa tua área, efetivamente, com a visita que eu tive na minha casa de uma menina procurando ver focos possíveis
do mosquito da dengue. E ela me perguntou, eu posso olhar? Eu digo, pode, perfeitamente. Não, eu me identifico, ótimo, perfeito. Lógico que hoje a gente tem receio em todas as áreas. Mas achei muito interessante isso. Como é que está sendo, como é que foi essa verificação nessa área, Eduardo? Bom, na verdade, o programa municipal de controle da dengue é um programa que ele é nacional e veio se descentralizando para o estado, né? E finalmente chegou ao município como Programa Municipal de Controle da Dengue. As diretrizes são as mesmas, as atividades são as mesmas, capacitação, né? Quer dizer, lógico que ao longo dos anos alguma coisa pode mudar, muda um inseticida, muda uma técnica pequena, uma coisa, mas de modo geral é sempre a mesma. Então o programa foi implantado em 89, eu queria até mandar um abraço aí para o nosso gerente do programa da dengue, que eu nunca falo o nome dele, Paulo Múcia, que está com a sua esposa doentada em casa, né? Então ele implantou o programa aí naquela época e ele vem crescendo pouco a pouco, né, ao longo desses anos, sempre se baseando nas diretrizes do Ministério da Saúde. Então o trabalho de visita domiciliar, como a gente chama de VD, ela é igual o ano inteiro, né? As visitas se repetem. A diferença que houve ao longo desses anos é que bimensalmente a gente tinha as amostras da larva para saber do índice de infestação. Aí isso vem mudando com os anos. Hoje nós temos que saber o índice de forma rápida, né, que é o LIRA, né, que talvez seja o motivo até de eu estar aqui mesmo, né, que é um levantamento que a gente faz ao menos 4 vezes ao ano e de forma rápida, tem que ser feito em uma semana para que a gente esteja o mais próximo da realidade do município, né? Você esperar 2 meses é muito tempo, né? Você coleta a larva hoje e pensar em alguma ação daqui a 2 meses é longe. Então, os LIRAs passaram a ser feito, aliás, LIRA quer dizer levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, exatamente para a gente poder estar pesquisando, né, nos 54 bairros elencados a presença ou não do vetor. E tem havido presença? Incessantemente. Todo ano, todo LIRA a gente tem positivo em algum lugar, né? Isso daí não é nenhuma surpresa, né? Porque o município é grande, a gente tem até alguma variação de temperatura no próprio município, umidade, altitude aqui é perto de 800, já lá na Posse já fica por volta de 400, quer dizer, então a gente tem uma variação boa, mas é positivo sempre. E a gente mensura isso através da coleta das larvas. As larvas são coletadas sempre que identificadas, sempre que percebida a presença. Porque você pode ter numa coleção mais de um tipo de larva. Então esse é o trabalho também do Paulo Múcia, né, esse gerente nosso que faz a entomologia lá no nosso laboratório. Então as larvas são encaminhadas para o laboratório e lá ele verifica o que é mosquito transmissor da dengue, no caso o Aedes aegypti ou o albopictus, que é uma outra espécie, ou que não haja interesse. E aí, a partir disso, ele tem um percentual por localidade, por bairro e o percentual médio do município. E aí a graduação é de 0 a 0,9 é baixo risco, de 1 a 3,9 é médio risco e acima de 3,9 é risco iminente, já é alto risco. E graças a Deus agora esse primeiro LIRA do ano, que é o 2005-1, ele se mostrou em baixo risco, 0,9. Então, apesar da gente estar com um pouco de tranquilidade por estarmos no meio do verão em baixo risco, mas ainda temos o resto do verão pela frente. E um detalhe, né? Eu te interrompendo, um detalhe, nós temos tido pouca chuva, portanto, nós temos tido pouco acúmulo de poças d'água, né? Isso é verdade. Agora, isso tem um significado relevante, com certeza, mas não tanto por conta do hábito do mosquito. O mosquito, ele é domiciliar ou peridomiciliar, quer dizer, ele fica ou dentro de casa ou logo ao redor. Inclusive, a gente pesquisa, inclusive, no lixo que é acumulado no quintal, em volta de casa, porque ele pode colecionar água e se tornar um criadouro. Então, assim, a chuva precipita, lógico, sempre água a mais é sempre bem-vindo. A gente diz que o verão é
é o período dos insetos, porque eles procriam por conta de água. Mas a nossa preocupação maior está em casa ou logo em volta de casa, por conta do mosquito, né? E por conta do hábito que as pessoas têm. Só para você ter uma ideia, junto com o levantamento, com a coleta de larva, para identificação se é ou não é, para a gente criar um percentual e surgiu o índice de infestação no município, a gente, de acordo com o Ministério, a gente classifica o tipo de depósito. Depósito é qualquer coisa que possa acumular água e posteriormente se tornar um criadouro. É classificado em A, B, C, D ou E. Então são a predominância dos depósitos que a gente encontra nos imóveis. E ainda o percentual maior, esse ano foi 56,4%, quer dizer, mais da metade dos depósitos que se tornaram criadouros com presença do Aedes aegypti foi aqueles que a gente chama de depósito móvel, que é pratinho de planta, bandeja, geladeira, tudo que as pessoas podem e devem fazer nos seus imóveis para prevenir a presença do mosquito. Ou seja, se as pessoas fizerem a verificação nos seus imóveis regularmente, né, a gente vai perder ou vai ganhar, né, 56,4% a menos de criadouro que o próprio morador deve estar verificando. Porque uma visita do agente de combate às endemias é bimensal. Então o agente entra hoje, só vai entrar daqui a 60 dias depois. E a gente sabe que do mesmo jeito que um ovo pode se manter no ambiente por mais de 1 ano e meio viável, Deixa eu te perguntar isso. Esse ovo viável que você chama é aquele que foi colocado num depósito que secou, depois quando molha ele volta a ser viável? Volta a ser viável. Então vejam bem, nós temos 1 ano e meio para limpar aquele média, depósito. Né? Média, mas vamos lá. Mas se nós falarmos em 1 ano, nós já estamos falando de um verão para o outro. Com certeza, com certeza. E o que acontece é que, ao passo que um ovo pode se tornar um mosquito adulto, ou seja, ele vai passar de ovo para 4 fases de larva, mais uma de pupa e mais o adulto. Em 1 semana ele consegue, em condições viáveis de nutrição, de temperatura, de umidade, essa coisa toda, em 1 semana de ovo ele vira adulto. Então, se você considerar verão, situação, condições favoráveis, então ele em 1 semana ele se torna adulto. Então, pensando que a visita é bimensal, nós temos 8 semanas entre a primeira e a próxima visita. Então, em condições ótimas, você vai ter bastante mosquitinho voando por aí, né? Então, assim, as pessoas devem seguir um programa, já que já tem alguns anos, do Estado, que é 10 minutos contra a dengue. Acredita-se que em 10 minutos você possa estar verificando as condições da tua casa e, eu diria, completaria com 1 vez por semana. Que 1 vez por semana você com certeza interrompe o ciclo do mosquito, caso você esteja dando condições favoráveis para ele em 1 semana estar virando adulto. Então é muito importante. E uma coisa, você tem que olhar as tuas caixas d'água, que elas devem estar tampadas. Isso. Bem tampadas, que às vezes ela se desloca e... Entendi. E nós temos possibilidade de fazer isso. Porque o detalhe, o que você está nos ensinando, é que nós temos que nos proteger. Entende? Você está gerando, através do teu trabalho, uma proteção e um ensinamento para nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Que realmente, uma das coisas que a gente observa muito é o fator de educação sanitária. Nós precisamos de ter essa educação, porque nós estaremos resguardando a nós, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas famílias e os vizinhos também. Os vizinhos, com certeza. Porque quando você não faz uma atitude dessa, você pode estar trazendo um problema para a tua vizinhança toda, né? Com certeza. O Código de Posturas hoje do município já cita alguma coisa parecida. Que o que eu causar de dano na minha propriedade, que cause um agravo a vizinho, eu tenho que responder por isso, seja qual for. Então a gente tem que ser responsável pela nossa parte, né? E saber que nós, como contribuintes, como população, não temos só direito, né? Nós temos o dever de estar participando. O Ministério deixa bem claro, dengue é um dever de todos, né? E o Ministério da Saúde entendeu que a gente tem que abraçar outros setores públicos e privados para poder estar fazendo um controle da dengue adequado.
Então a população tem que estar atuando, toda a iniciativa privada e pública tem que estar atuando, né? Todos. A gente sabe que a gente fica muito tempo no trabalho, então faça do seu trabalho a sua casa e faça lá esse papel no seu trabalho de estar olhando as condições do ambiente para ver se você não está, por algum motivo, criando um mosquito da dengue. Criando a problema para você e para os outros. Para você e para os outros. Ô, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Eu vou citar um nome para você e eu gostaria que você me falasse sobre ele, se ele está dentro da tua área. Que está sendo muito falado, inclusive eu vi até isso agora recentemente lá em Belém, eles dizendo da grande preocupação com o chikungunya. Ah, sim, claro, eu esqueci de citar. Porque inclusive até o nosso pessoal aqui do 32, que esteve no Haiti, Sim. também trouxeram essa colocação e que o chikungunya já está afetando áreas de Roraima, áreas do Amazonas e inclusive em Belém, nós ouvimos até numa palestra lá, em que há uma preocupação em Belém muito grande com a chegada do chikungunya. Você acha que ele pode chegar aqui? Com certeza. Qual é a possibilidade? Já está vindo, né? Na verdade, essas doenças, elas costumam se superar, né? Rompendo fronteiras através de pessoas, de veículos, né? De mobilização das pessoas, de várias formas, trem, navio, avião, o próprio ovo, como a gente já falou ainda há pouco, ele pode estar vindo de um lugar distante, no vasinho, aderido, então isso acontece. Chikungunya é uma febre, já está bem pertinho de nós, inclusive o Estado já está se mobilizando os municípios, no sentido de que agora, quer dizer, aliás, todo ano eu tenho que preparar um plano de contingência para dengue. E a partir agora deste ano, a gente incluiu o chikungunya no plano. Então agora é plano de contingência para dengue e chikungunya. O chikungunya é transmitido pelo mesmo Aedes aegypti? Pelo menos a Aedes aegypti e o albopictus, que assim para nós aqui na região não tinha tanta relevância, né? Lógico que ele é importante, tanto é que é pesquisado, mas ele também tem grande papel na transmissão do chikungunya. Mas eu diria para as pessoas não se preocuparem, porque o Aedes aegypti ele também faz esse papel. Então, se a preocupação é dengue, também é da febre chikungunya. Quer dizer, então o Aedes aegypti e o albopictus acabam sendo mosquitos polivalentes, né? Polivalentes, exatamente. Acabam trazendo uma polivalência contra nós. Né? É verdade. O que você sugere, o que você diz? Além de febre amarela, desculpa, também febre amarela lá para o norte, também eles são transmissores de outras doenças. O que você nos fala, qual é a preocupação, o que deve o morador das casas, enfim, qual é a preocupação que ele deve ter, principal? Bom, eu acho que a primeira coisa é ele pensar como parte disso, né? Pensar que eu também faço controle da dengue e não se acomodar achando que é um dever público, né? E que alguém vai fazer o trabalho dele, né? Então ele tem que fazer o papel dele, como eu, como qualquer outro. Observar, fazer o checklist. Esse checklist é uma coisa antiga, que vem em todos os folders de dengue, que há anos a gente já divulga, Ministério, Estado e tudo mais. Então é percorrer seu imóvel, observando o que haja coleção indevida de água, que ele pode estar prevenindo o mosquito. Isso daí tem que ser feito, se possível, semanalmente, para você estar interrompendo o ciclo da dengue. Eu acho que outro fator muito importante para nós, que por incrível que pareça acontece, é a recusa. Né? O agente bate no imóvel de alguém e essa pessoa se recusa a deixar o agente entrar. Isso é muito comum. Então, eu observei, Eduardo, as pessoas têm que pensar que à medida que eu recuso a entrada do agente, eu tô me tornando um problema, né? E se em algum momento houver a presença do vetor no meu imóvel, eu posso estar gerando problema para alguém e eu sou totalmente responsável por isso. Eu observei muito da menina que esteve lá na minha casa. Eu acabava de entrar na garagem da frente, ela chegou, assim, até aparentemente temerosa, assim, sim. Até eu senti nela, eu gostaria, será que seria possível? Minha filha, vamos lá, o que você quer? Não, eu sou agente, se identificou perfeitamente, me mostrou, mas eu deixo um papelzinho com todos os dados. Falei, olha, sinceramente, eu não vejo problema, você, por favor, ainda agora, se você quiser subir lá na caixa d'água, a gente vai pegar uma escada, você vai subir lá. Agora, está tudo travado, você pode ver,
ela está toda amarrada com corrente, as duas tampas estão todas presas. Aí ela olhou, foi lá, verificou de um lado, verificou do outro. Ah, não tem vaso de planta. Não, nós temos realmente uma árvore, mas é terra. Ali não junta água. Sim. Ali a água, aquela terra daquele canteirinho redondo, ela absorve a água. E ela aí falou, mas eu disse, posso deixar um papelzinho? Pode, minha filha, com prazer. Até peguei o telefone teu e ainda perguntei, escuta, como é que chama o setor teu? Ela me explicou. Ah, você tem que falar com o doutor Eduardo. Falei, ah, então pode deixar que nós vamos conversar. Foi quando eu fiz contato com você para te trazer aqui ao programa. Você entende? Então, realmente, eu acho que essa divulgação ela é muito importante, que os nossos telespectadores, os nossos moradores saibam disso. Porque você foi muito enfático. O problema não é exclusivamente meu. É meu, é teu, é do... Enfim, todos nós somos parte do problema. Exatamente. E todos nós, se pegarmos a dengue, a chikungunya, a febre amarela, que parece-me que a febre amarela em Petrópolis não há incidência, né? Eu ouvia isso há muitos anos atrás, dizer-se que a altitude de Petrópolis não permitia. Não sei se isso é lenda, é lenda, é lenda. É lenda porque o mosquito sempre esteve aí, né, na verdade. Quando eu falei que o programa foi implantado em 1998, foi iniciado o mapeamento da cidade para separar por bairros, quarteirões, enfim, estratos, né, com acúmulo de quarteirões. Foi feito também uma pesquisa naquela época. E já em 98 foi detectado a larva do mosquito da dengue em Petrópolis. Então ele sempre esteve aí. E há trabalhos que mostram que ele consegue sobreviver a mais de 2.000 metros de altitude. Então, hoje a gente não pode mais falar que ele está ou que não está, que ele viu, que deixa ele estar aqui, está se adaptando muito bem. Tanto que nós também estamos nos adaptando, né? Esse último verão está muito quente. Então, assim, o petropolitano está se adaptando à nova climatologia e o mosquito também. Se você analisar, é evolução, né? Exatamente. Mas talvez isso muito nasce do seguinte, eu ouvia recentemente de um amigo que ele mora no Recreio, e eu falei, você está morando bem de frente para a praia? Ele disse, não, mas não moro bem não, que eu moro no 3º andar. Eu digo, mas não entendi. Ele disse, não, porque o mosquito não dá do 5º para cima, até o 5º ele chega. Eu acho que não é bem assim, é que ele é econômico, né? Dá para entrar antes, se ele tem entra moradores antes. bem ali, com a aguinha bem ali, para que eu vou? Então a fêmea, ela só voa a distâncias maiores quando ela não tem como resolver o problema dela, que é a colocação do ovo. Ela precisa se alimentar e colocar os ovos, né? Então, para que ela vai longe se ela tem uma coisa bem pertinho, né? Então você mora numa casa, não tem andar, uma casa só, a caixa d'água está lá em cima. Como que ela bota os ovos lá? Se não houver nenhuma condição próxima, ela vai lá, mas ela vai sempre economizar. Ela vai voar abaixo, vai escolher as horas do dia, vai dar preferência ao que é mais fácil para ela. E tanto é que é fácil que ela pica várias pessoas no mesmo dia, então ela é bem... Para que eu vou, né, longe se eu tenho 3, 4 pessoas na casa para sugar o sangue e introduzir o vírus? Para quê? Mas ela, se for necessário, ela vai mais adiante. Ela luta pela sobrevivência dela, como todos nós. Com uma certa a lei da sobrevivência. Com certa facilidade que a gente mesmo dá. Ô Eduardo, além da luta contra o mosquito, a tua organização lá, a tua coordenadoria, você abrange mais o que, Eduardo? Olha, bom, a gente faz ações, né, atividades próprias de vigilância em saúde ambiental, né, que é uma coisa que vamos aguardar para ver a introdução ou não desse novo setor no organograma. De qualquer maneira, as ações são de vigilância de fatores de risco biológico e fatores de risco não biológico. Os fatores de risco não biológico incluem-se vigilância da água, vigilância do solo, vigilância do ar e desastres naturais. Né? Ainda não foi municipalizada as ações de acidentes com produtos químicos. Na vigilância de fatores de risco biológico, nós temos a dengue, chikungunya, nós temos pombo, nós temos carrapato, nós temos animais peçonhentos, a gente tem morcego, a gente tem a vigilância da raiva, a gente tem controle de roedores. E a gente trabalha também alguma coisa com causadores de acidente, né? São lagartas de fogo, a gente trabalha com o barbeiro, a gente trabalha com, enfim,
com todo tipo de situação biológica que possa trazer risco à saúde humana. Você me abriu uma pergunta aqui. Nós temos possibilidade de barbeiro na nossa área? Olha, a gente tem sim o triatoma, nós temos em Petrópolis, não é aquele mais preocupante, né? O triatoma infection, se não me falha a memória, mas eu mesmo tenho alguns exemplares que foram coletados aqui, muito semelhantes, do mesmo gênero. É o que traz o Trypanosoma cruzi, não é isso? Exatamente, é a doença de Chagas. Isso, exato. Mas a gente ainda não teve notificação da doença de Chagas, né? Porque na nossa também ela é área. complicada, é crônica, né? Anos e anos para se manifestar. De qualquer maneira, não temos notificação e não temos o vetor mais específico para ela. Mas eu já recebi barbeiros e outros besouros, para a gente encaminha sempre para o laboratório de referência estadual, que é o LACEN, Laboratório Central no Anúteis. Então a gente manda tudo para lá. Eduardo, eu recordo o seguinte, eu estava fazendo estágio em Vila Velha e numa sexta-feira, para sábado, eu estava de oficial de dia. E me chegaram uma informação de que o nosso médico, nosso capitão médico, tinha encontrado 6 barbeiros na unidade. E aquilo foi um pânico. Primeiro de tudo, a gente arranjou lata, botamos as latas nos pés das camas. Aquilo foi realmente um horror. E na segunda-feira, quando o capitão médico chegou, eu falei, capitão, aqui dentro do quartel, eu disse, não, meu filho, chegaram 6 barbeiros, mas vieram lá de cima da divisa com Minas, viu? A 450 quilômetros. Pelo amor de Deus. Foi uma surpresa parecida que eu tive quando parou, né? Porque o corpo de bombeiro também ele leva animal peçonhento para nós, né? Geralmente serpente. E certa vez, 2 bombeiros adentraram lá o setor com uma caixa. E aí eu olhei para eles e falei, é uma jararaca, né? Sem olhar, né? Eu, na brincadeira, falei, uma jararaca. Ele falou, não, é uma cascavel. Eu me surpreendi, eu falei, cascavel nós não temos no estado. Eu falei, vocês são de onde? 3 Rios, ou seja, a cobra, a cascavel já está entrando no nosso estado, naquela época já deve ter avançado mais ainda, então as coisas mudam. Mudam, sim. Né? A gente hoje não tem, mas amanhã vai passar a ter. Então é bom a gente estar sempre aberto à possibilidade de alguma mudança nova. Então, nada impede que a qualquer momento um município lá da ponta do estado, né, possa estar notificando um acidente com um cascavel. Nada impede que isso aconteça. Há muitos anos foi encontrado em Correias uma cobra, acho que urutu, que é uma cobra nativa da Amazônia, dificílima. Foi encontrado em Correias. E depois que descobriram, foi uma madeira que veio de lá, que deve ter vindo da cobra dentro da madeira. Sim, a gente tem esse tipo, é o que eu estava falando, né? Os animais, eles migram, né? Pulga vai dentro de caixa, vai carrapato. O avião traz, o ovo do mosquito, você pode fazer... Hoje nós temos um monte de praga, né? É o pardal, é pombo, é uma série de animais. O próprio carrapato, né? Você vê, o próprio carrapato gera doença bastante complicada, né? É o que eu falo, todo carrapato é vetor de mais de uma doença, né? Mas nem todo carrapato é transmissor da doença, ele pode não estar veiculando, né? Ele pode não estar infestado. Talvez até seja mais raro ele estar infestado, né? No caso da febre maculosa, ainda bem, né? Porque nós temos muito carrapato aí, isso aí é comum. Ainda bem que nós não temos ainda uma situação endêmica de febre maculosa, mas nós temos casos aí. Sim, nós tivemos eventualmente em Benfica, no caminho para Teresópolis, nós tivemos alguns casos dessa natureza. Exatamente. Eu estava presente nessa. Foi a primeira grande experiência que nós tivemos com o carrapato. Mas foi muito bom, que gerou publicação em revista, trabalho. Então foi muito engrandecedor aquele trabalho. Eduardo, eu gostaria de deixar o nosso programa à tua disposição para quaisquer ações que você vai fazer, porque isso aí é muito importante a gente esclarecer. Você deu uma aula para os nossos telespectadores. Nós aqui ouvimos, você fala com uma simplicidade muito interessante, porque um dos principais políticos que o Brasil teve dizia, que era o Lacerda, que difícil é falar fácil. E você tem a facilidade de esclarecer facilmente. Porque os termos muito científicos, eles são até bonitos, né? Verdade. Mas na realidade, eles às vezes nos bloqueiam. Porque muitas pessoas não têm a facilidade, até por uma certa vergonha, de perguntar, mas o que é isso? Não, a gente tem que procurar saber. A gente trabalha com a informação para a população
a gente evita realmente para... Não aterrorizar, É. mas mostrar. É lógico, numa reunião técnica você pode se valer à vontade Exatamente. da nomenclatura própria, mas não é o caso. A gente precisa que as pessoas entendam o que a gente está Exato. falando e tomem as atitudes que lhes são cabíveis, né? Eu te perguntaria, para informações a este respeito, de toda essa gama que você trabalha, como é que nós conseguimos chegar até você, até a tua coordenadoria? Ué, ela está sempre de portas abertas, o telefone está lá sempre à disposição. Qual é o teu telefone lá, Então nós Eduardo? temos mais de um telefone lá. Nós temos o telefone, que é o motivo principal de eu estar aqui, que é o telefone do controle da dengue. Sim. É 2231-0841. 2231-0841. A gente recebe denúncia também, inclusive. O lado da coordenação da sala onde eu trabalho é 2291-1594. 2291-1594. E para aquelas pessoas, né, que é muito pedido, lá para o controle de roedores, né, que fica no andar de baixo, 2291-1797. 2291-1797. Exatamente. Vou fazer uma pergunta para encerrarmos Sim. aqui, que o meu controlador ali já me disse que eu estou passando da hora. Sim. Eduardo, mantermos as tampas das lixeiras fechadas para evitar o roedor. Sim. É fundamental ou não? Com certeza, eu acho que ela foi um grande ganho, apesar que eu tenho escutado falar que as pessoas estão tendo certa, como é que eu vou dizer, ficam constrangidas De levantar a tampa. de levantar a tampa. Leva um papelzinho. Leva um papelzinho. Ou usa a mão que menos utiliza, a mão mas esquerda ou a direita. vamos deixar o roedor deve. sem comida, que ele aí vai embora. Exatamente, exatamente. Isso foi um grande ganho, porque o acesso dele é mais complicado, né? Agora, de nada adianta uma lixeira também com tampa, né, vedada, que impeça o acesso do roedor e as pessoas continuarem depositando O lixo na rua. ao redor, né? Então, assim, o lixo que é orgânico compete com raticida nossa, porque o rato vai preferir comer a comida do que um raticida que é amargo e tudo mais. Agora, o material que não é biológico, né, restos de tudo que você pode imaginar, poltrona, cadeira, mesa, ali pode se tornar um criadouro para o roedor. Né? Então, acho que tudo que deve ser combatido. Evitar botar esse tipo de coisa que fere o código de posturas, cria condição e outra, até cobra pode morar ali, né? Se estiver perto de uma mata, lixeira, rato, a cobra pode muito bem se instalar ali, e aí tem um problema maior então. Que as pessoas pensem em realmente usar a lixeira botar o lixo dentro da lixeira realmente. E se conscientizem para a sua própria saúde. Eduardo, Exatamente. muito obrigado pela Obrigado tua a você. presença. Ainda vou te dizer mais. Vamos combinar mais à frente, darmos Vamos. sequência nesse trabalho. Ótimo. E estamos abertos para o que você precisar. Nós também lá. Uma boa tarde para você. Pra você Muito também. obrigado, Obrigado a Eduardo. você. Com certeza acrescentamos bastante com essa Obrigado. nossa entrevista. Obrigado, um abraço. Obrigado, queridos telespectadores. Quinta-feira teremos na quinta-feira a nossa reprise e, acima de tudo, a nossa fanpage está com as nossas matérias à disposição de vocês. Muito obrigado, queridos telespectadores, e até segunda-feira.